Muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Obrigado. Então, é um privilégio estar com os irmãos agora nessa manhã, louvando a Deus, cantando músicas maravilhosas realmente, que nos inspiram a agradecer o Senhor e saber que o Senhor olha para nós e cuida das nossas vidas. Isso é muito gostoso mesmo. Também ouvindo a palavra do pastor Abílio, de que Deus cuida também da sua igreja. E quando então nós ouvimos notícias como essas, de que Deus tem permitido, pelo menos permitido, que a perseguição ocorra lá na Coreia do Norte, com certeza, e isso é importante que nós saibamos, a igreja somos todos nós, todos nós. Portanto, a igreja está sofrendo. Nós temos essa liberdade que temos aqui, é uma grande bênção, mas não podemos esquecer de que eles também são nossos irmãos, eles também fazem parte do corpo de Cristo, e temos que orar por eles constantemente, temos que pedir que Deus os sustente, e que o Senhor nos dê condições de aproveitar essa liberdade que temos. Como o pastor Abílio falou, talvez uma perseguição aqui pudesse melhorar um pouquinho o nosso nível. Espero que a gente não precise passar por isso, que a gente possa se entregar ao Senhor de uma maneira muito legal, para que Ele possa ser honrado, glorificado, e possa surgir do Brasil uma fonte, a jorrar para muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ontem nós tivemos aqui, então, alguns irmãos participaram com muita alegria. Nós tivemos aqui todo o dia, foi exatamente isso, 8 horas, um pouquinho menos, porque a gente teve um horário de almoço ainda, graças a Deus. E aí nós tivemos falando sobre o livro de Atos, e adivinha sobre que livro que a gente vai falar agora de manhã? Sobre o livro de Atos também. Uma das igrejas que marcaram muito a vida da gente ao estudarmos o livro de Atos é a primeira igreja missionária, na verdade, gentílica, é Atos capítulo 11. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e eu queria compartilhar com vocês essa ideia de uma igreja viva, Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30, que nós mencionamos ontem, mas hoje eu quero mostrar um pouquinho mais aquilo que Deus tem para nós nesse texto tão rico da sua palavra. Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 30. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas boas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que nós encontramos aqui é exatamente isso. São características de uma igreja viva. Vamos ver se está funcionando. Tá legal, muito bem. A igreja que Jesus fundou, você deve saber, ela tem alguns objetivos na vida. 3 objetivos são muito claros aqui.
Primeiramente, nós estamos aqui para adorar a Deus. Você veio hoje de manhã aqui para adorar a Deus, não para marcar o congresso dos jovens ou dos adolescentes, ou para ver um irmão, ou para confraternizar com os pastores, que é uma coisa muito legal. Não, mas você veio aqui, espero que você tenha vindo aqui para adorar a Deus. Em primeiro lugar, quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Além disso, nós temos que nos edificar mutuamente. E o que é que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Louvando, cantando, adorando o Senhor, até contribuindo. Tudo isso é uma edificação. Quando nós oramos agora em duplas, no comecinho do culto, é isso, edificação mútua. Então nós adoramos a Deus, nós nos edificamos, mas uma outra tarefa muito importante que Deus tem dado para a igreja é que nós, proclamemos o Evangelho, compartilhemos as boas novas do Senhor. E aí então, nós temos que entender que essa é a nossa missão e é o nosso privilégio. É um privilégio tão grande que os anjos gostariam de fazer isso. Mas Deus falou, não, você não, eu vou dar isso para os seres humanos que eu vou salvar. Então, privilégio meu e seu de compartilhar a palavra de Deus. E então o que vamos entender nesse texto é que Lucas está retomando a iniciativa, aquilo que ele estava contando lá em Atos capítulo 8, versículo 4. E se você ler o livro de Atos, você vai ver então que nós temos uma situação muito delicada. A igreja começa a ser perseguida. Logo no comecinho, ela começa a ser perseguida. E é bom que a gente saiba disso. Que a igreja perseguida não é uma coisa assim fora do normal. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. E se o mundo odeia Cristo, o mundo vai nos odiar também. Se o mundo rejeitou a Jesus, o mundo vai nos rejeitar também. Então, essa é uma realidade grande. E o que a gente vai perceber lá no livro de Atos é que um dos homens muito especiais dentro da igreja, um homem de Deus realmente, ele foi perseguido de tal maneira que ele foi apedrejado e foi morto. O primeiro mártir cristão foi o nosso querido Estevão. A partir daí, então, você sabe o que aconteceu. Se você ler o capítulo 8 de Atos, bem no comecinho, o pessoal da igreja foi expulso de Jerusalém. E aí você fala, puxa, mas como é que Deus permite umas coisas dessas? Nós estamos pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, etc. e tal, e o Senhor ainda permite uma situação dessa? É exatamente isso daí. E não estranhe não se Deus permitir alguma coisa aqui no nosso Brasil, para dar uma melhorada, para a gente fazer mais a nossa missão de proclamar o Evangelho por todos os lugares. E o que aconteceu com essa igreja foi exatamente isso. Eles tiveram que sair de Jerusalém e tiveram que fazer o quê? Procurar alguns lugares por aí. E o que a gente percebe é que eles foram lá para o norte, foram para a Síria. E aí Paulo, uma vez escrevendo, falando com os irmãos lá de Éfeso, ele fala exatamente isso, que a igreja sofre ataques continuamente. E muitas vezes os ataques podem vir de fora, como é o caso de Estevão, e muitas vezes os ataques, queridos irmãos, isso é muito sério, podem acontecer de dentro da igreja. Isso é, gente nossa mesmo, vivendo um evangelho errado, ou se dizendo cristão, e vivendo de uma maneira completamente diferente daquilo que Deus tem mandado, a palavra tem ensinado, e aí o pior é que conseguem alguns adeptos e vão se desviando, e vão fazendo algum outro movimento que não o movimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, é importante que a gente saiba que sempre nós estamos sob a mira do inimigo. Nós estamos sob a mira do mundo. O mundo, o inimigo, não querem que a igreja seja vitoriosa. Não querem que o evangelho seja proclamado. Então eu quero que você saiba, se você é membro dessa igreja, se você de fato é um cristão, saiba que sempre a sua vida estará com essa batalha pela frente. Diante disso, então, nós precisamos ter algumas coisas bem claras
E, por exemplo, esse texto vai nos ajudar a entender exatamente o que aconteceu com esse pessoal que foi expulso de Jerusalém. Agora, pense você um pouquinho, tentando aplicar isso para nós, se houvesse uma lei aqui em Bauru e falasse o seguinte: não, quem é crente não vai ficar mais em Bauru. Você já imaginou o que seria, o caos que seria isso? Você tem emprego, o pessoal mais novo tem escola, tem faculdade, as crianças estão na escola, você tem parentes e assim por diante, você tem a sua propriedade, você simplesmente é expulso de Bauru. E o que aconteceu foi exatamente isso. A religiosidade estava tão revoltada com essa nova maneira de se cultuar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, que matou um dos líderes da igreja e expulsou essa igreja lá de Jerusalém. E aí, diante disso, então, você imagina qual o sentimento desses irmãos. Podiam ficar ali murmurando, chorando, se lamentando. Não, o que eles fizeram é perceber aquilo que Deus estava fazendo e aproveitaram a oportunidade para continuar desenvolvendo a missão que Deus tem nos dado, o privilégio que Deus tem nos dado de sermos o quê? Seus arautos, aqueles que proclamam as boas novas de salvação. Querido irmão, você é um arauto, você é um proclamador da palavra de Deus. Entenda isso e se sinta envolvido nessa missão e se sinta contente e privilegiado, porque Deus tem dado a você e a mim essa responsabilidade. Essa igreja, então, que estava agora indo para um outro território, inclusive fora da Palestina, indo para a Síria, exatamente esse país que nós temos ouvido aí nos noticiários, que tem tido uma guerra civil violenta lá. Esse país foi o local onde Deus preparou uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja que pôde compartilhar a palavra de Deus com muita gente. Então, o que nós temos que lembrar é que esse poder divino que nós temos, esse poder que é o Evangelho do Senhor, ele estava avançando e conquistando o quê? Novas fronteiras. Não há nenhum recurso no mundo que possa impedir o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho é vitorioso sempre, sempre. Mesmo que você não perceba muito bem, nossa, mas uma igreja está sendo perseguida, ela está sendo perseguida e o nome do Senhor Jesus está sendo proclamado. É aquela história que agora acabamos de ouvir pelo pastor Abílio. Gente presa, condenada, e até uma pessoa que não era cristã, condenado. Por quê? Por causa de Cristo. Mas um dia o que aconteceu? Ela viu alguém lá mexendo, fazendo alguma coisa no movimento, e ela se tornou cristã. Na injustiça, o Evangelho é proclamado. E o que acontece? O nome do Senhor é exaltado, vidas são salvas. Então nos alegremos com isso que Deus tem feito em nossas vidas e aproveitemos a liberdade que o Senhor tem nos dado e nos tornemos uma igreja então viva, que possa de fato providenciar que muitas pessoas possam receber a mensagem do Evangelho. Eu queria então propor para vocês que essa frase pode nos ajudar, pode nos incentivar, pode nos desafiar nessa manhã. Toda igreja viva, e eu sei que essa pode ser e é uma igreja viva, deve se caracterizar por proclamar a todos a mensagem do Evangelho, e essa mensagem que salva, mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja vivendo situações delicadas, independentemente das circunstâncias. Toda igreja viva proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande alvo, o grande desafio que o Senhor quer que a gente receba e possa cumprir. Nesse texto, então, nós vamos verificar algumas características dessa igreja. Uma igreja viva, uma igreja que realmente percebe a bondade de Deus e o privilégio de ser
uma igreja que proclama o Evangelho do Senhor. Em primeiro lugar, a igreja se caracteriza por espalhar o Evangelho, mesmo sob perseguição. Eles estão saindo de Jerusalém, talvez só com a roupa do corpo, deixando o quê? Posses, deixando familiares, deixando amigos, mas os crentes tiveram que sair de Jerusalém. E aí? Chorando, murmurando, ficando revoltados com Deus? Não, eles aproveitaram as oportunidades. O que é que Deus tem para nós? Deus tem para nós o privilégio de proclamarmos o Senhor Jesus. Então, mesmo nessas situações, nós vamos proclamar o Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo expulsos da nossa cidade, nós vamos proclamar o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos proclamar o Evangelho que salva. E se você lembrar do contexto, é um grupo de judeus saindo de Jerusalém para um outro país, para a Síria. E a partir daí, então, você percebe o quê? Que nós temos, então, gente saindo da sua terra natal, indo para um outro país, o que para os judeus era uma coisa assim muito delicada, porque os judeus têm aquela recomendação desde o Antigo Testamento de não se misturarem com outros povos. E a partir daí, então, o que aconteceu é que eles saíram aproveitando a oportunidade. Não dá para ficar mais em Jerusalém? Vamos andar por aí, vamos sair por aí, mas vamos pregar o Evangelho. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles aproveitaram as oportunidades e os preconceitos foram superados. Primeiramente, eles começaram a pregar somente para os da sua própria pátria. Isso é, para somente os judeus. Por quê? Porque havia essa recomendação exatamente de que judeus não deveriam conviver com gentios. Então, eu tenho uma bênção para compartilhar, mas eu só vou compartilhar com os meus conterrâneos, com os meus amigos, com os meus patrícios. Então vou proclamar o Evangelho só para os judeus. Mas Deus é tão maravilhoso, e Ele sempre teve por objetivo que todos pudessem glorificá-lo, todas as nações pudessem adorá-lo, que Ele fez o quê? Que alguns irmãos daqueles que foram expulsos tinham mais liberdade, tinham mais uma mentalidade um pouco mais aberta. E o que eles fizeram? Pregaram também para os estrangeiros, pregaram também para pessoas que não eram judeus. E aí então o que a gente percebe é que aquela barreira de nacionalidade foi quebrada, porque o Evangelho quebra qualquer barreira. E a partir daí, então, o Evangelho está sendo proclamado, e foi proclamado lá na cidade de Antioquia da Síria. Primeira característica de uma igreja viva: ela prega o Evangelho, ela espalha a mensagem do Senhor, mesmo sob perseguição. Se você tem sofrido alguma perseguição na sua vida, no seu emprego, na sua escola, no seu condomínio, na sua vizinhança, não desanime. Viva o Evangelho, pregue o Evangelho, porque essa é a grande oportunidade que Deus tem lhe dado de ser um servo de Deus, de viver uma vida cristã especial. Uma segunda maneira pela qual a gente percebe uma igreja viva, ela se caracteriza por expressar o poder de Deus. Queridos irmãos, nós temos que lembrar que nós temos um Deus poderoso, o Deus do impossível. Então, não temos obstáculo, porque nós temos o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Então não temos dificuldades para enfrentar. É difícil, sim, mas o Senhor pode nos dar a sua bênção quando Ele quiser, como Ele quiser, não na hora que você mandar. Mas então, essa é a grande bênção que nós temos, poder expressar o poder de Deus. E o versículo 21 é muito interessante, ele só bem simples, bem pequenininho, se você quiser ler novamente comigo, ele é muito sucinto. A mão do Senhor estava com eles.
E o poder de Deus se expressa onde? Muitos creram e se converteram ao Senhor. É exatamente isso. A mão de Deus sobre a nossa vida é uma grande bênção. A mão de Deus sobre a vida da igreja é uma grande bênção. Eu estou vendo essa... não agora, né? Agora você está vendo a tela com aquilo que eu estou falando. Mas eu estava vendo aqui, né? Aquela imagem, 40 anos. É mais ou menos esse tempo que eu tive aqui. Já faz tempo, né? Eu já tinha estado aqui, mas não aqui nesse local. 40 anos, significa o quê? Que Deus é vitorioso. Que Deus está na coisa. Que essa igreja não é dos homens, não. Essa igreja é de Deus. Porque se não fosse de Deus, não estaria assim. Gente, olha, louve a Deus, glorifique a Deus. Então, quando a mão de Deus está sobre um projeto, aleluia, acontece mesmo, não tem colher de chá, não tem diabo, não tem nada, não tem circunstância nenhuma, é Deus que está fazendo a obra e toda a honra e toda a glória deve ser dada somente a Ele. E a fé, a crença brotava no coração daqueles que ouviam a palavra, e olha quanta gente tem aqui. Porque Deus tem feito maravilhas, Deus tem transformado vidas, Deus tem mudado as nossas vidas. É por isso então que nós podemos saber que a boa mão de Deus está sobre nós. E as conversões, as transformações que experimentavam, comprovavam a ação poderosa do Evangelho. Nunca se esqueça disso. Você não tem uma mensagem qualquer, não é uma filosofia de vida. Você pode fazer umas orações, leia uma Bíblia, porque ela tem umas coisas legais. Não. Você tem uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Você tem uma mensagem que pode tirar uma pessoa do inferno e colocá-la no céu. Esse é o poder do Senhor. Então imagina que privilégio, mas também que responsabilidade eu e você temos de usar esse potencial que o Senhor tem nos dado para trazer pessoas para o reino da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. E sabe de uma coisa, querido irmão e querida irmã, eu tenho um versículo ali que mexe comigo muito, que é 2 Coríntios 5,17, você conhece bem, né? Que quem está em Cristo, como é que é? É nova criatura, tarará. Mas quando você lê o versículo 18 em diante, ele fala que ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, você tem um ministério que pode fazer com que uma pessoa volte a ter contato com Deus. Você tem um ministério que pode trazer a pessoa das trevas para a luz, tirar essa pessoa do inferno. Ministério da reconciliação. Você vai fazer com que aquele ser humano volte novamente a ter o quê? Contato com Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio que nós temos. Então, uma igreja viva, um cristão vivo, porque é bom que você saiba, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de cada um de vocês, e eu também, porque a igreja somos nós, não é esse local, a igreja é cada um de vocês. Então um cristão vivo, ele expressa o poder de Deus ao pregar o Evangelho, ao viver o Evangelho, e a partir daí então, muitas pessoas podem receber essa bênção especial que só o Senhor pode nos dar. Terceira característica de uma igreja viva é a seguinte: ela se expande sob a graça de Deus. É Deus que faz a obra, não somos nós. Nós somos, estava falando ontem, né? Nós somos apenas canais da graça de Deus, e glória a Deus por isso. É Deus que faz, mas Ele vai usar quem? Não vai usar anjos, não, Ele vai usar eu e você. Pessoas já regeneradas, pessoas que já foram tocadas pela bênção do Espírito Santo. E aí então eu e você temos que ter uma vida de tal maneira bonita, que a nossa vida seja realmente um canal limpo, um canal puro da graça de Deus, para que outras pessoas possam chegar e conhecer o Senhor Jesus Cristo.
Uma igreja que se expande sob a graça de Deus é muito claro no texto aqui. Quando nós nos empenhamos, quando nós nos dedicamos àqueles que estão chegando para a família da fé. Temos uma responsabilidade, sim, de proclamar o Evangelho. Nasce uma pessoa na vida nova, e aí? Cuide dela, se empenhe em fazer com que ela cresça, com que ela se firme, com que ela possa depois frutificar também. O papel nosso é fazer com que novos cristãos tenham apoio, sejam firmes. E é muito interessante quando a gente olha o versículo 22. Olha só, se você quiser acompanhar. Esse fato de que estava acontecendo, então, esse movimento maravilhoso lá na Síria, chegou ao conhecimento de Jerusalém. E eles enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Certamente eles queriam que Barnabé desse algum relatório para dizer o que estava acontecendo. Mas Barnabé, quando a gente olha para o livro de Atos, para quem não esteve ontem aqui, você conhece Barnabé lá do capítulo 4. É um homem que realmente é um homem que se dá para os seus irmãos. Então é alguém que tem cuidado com aqueles que necessitam. E o que ele fez? Ele chegou lá em Antioquia e não ficou preocupado em mandar relatório nem nada. Ele chegou lá e ficou o quê? Muito alegre, porque ele viu a graça de Deus atuando. E através de Barnabé, ele foi encorajando os novos cristãos a terem uma vida cada vez mais firme diante do Senhor. Através do exemplo dele, muita gente se uniu ao Senhor. Olha só que bonito esse texto aqui. Ele chegando ali, vendo a graça de Deus, porque nós podemos olhar para essa igreja e falar, puxa, que trabalho bacana, pastor Abílio. Também é verdade, mas a gente tem que perceber que isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Quando Barnabé viu a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Vivam com o Senhor, vivam de todo o coração, continuem firmes assim, porque é Deus que está fazendo essa obra. E aqui é uma palavra muito séria para todos nós. Versículo 24, sublinha aí. Quais são as suas características como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? E ele era o quê? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas foram acrescentadas à igreja. A pergunta que eu e você temos que responder diante de Deus é se nós somos bons. Bom no sentido de bondosos, se nós somos bondosos, se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Isso é sério, pessoal, isso é muito sério. E se nós somos cheios de fé ou não. São 3 características muito importantes na vida de um cristão. E essas características, quando são vivenciadas por nós, sabe o que vai produzir? Muitas pessoas se convertendo. Muitas pessoas aceitando o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso. O que é bondade? É exatamente esse desejo de ver as coisas funcionando direitinho. Por isso é que o Senhor Jesus pede para que nós busquemos o primeiro lugar, o reino dele, e a sua justiça. E olha, o nosso país, embora tenhamos essa liberdade toda de pregar o Evangelho, o nosso país é um país injusto, você sabe disso. E se isso não mexe com você, significa que você, com essa característica de bondade, está um pouquinho distante daquilo que Cristo... Lembra que Cristo, olhando para as multidões, chorava. Ele percebia que as multidões estavam como ovelhas sem pastor. Isso é bondade, é sentir o drama das pessoas necessitadas. E quantas coisas nós temos visto aqui, e muitas vezes, sabe por quê? Porque você está vendo sempre o noticiário,
e você se acostuma em ver morte aqui, morte ali, terremoto aqui e tal. Você nem sente mais nada. O coração do cristão tem que ser bondoso, tem que ter esse discernimento que isso não é correto. Mas o coração do cristão, ele tem que ser o quê? Um coração dominado pelo Espírito Santo. Eu e você, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É deixar que Ele controle totalmente a sua vida. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que nos esvaziar. Ele só vai poder encher quando encontrar o quê? Um lugar vazio. Esvaziar da minha própria soberba, da minha própria inteligência, das minhas estratégias, das minhas maneiras de arrumar as coisas. Não, eu tenho que me esvaziar. Senhor, Tu podes fazer. Tu podes fazer. Eu te dou liberdade completa para o Senhor me encher e o Senhor me dirigir. Encher-se do Espírito é exatamente isso. E se você quer uma outra definição que é mais legal ainda, está em Colossenses, anota aí se você puder, 3,16. 3,16. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, você encontra o seguinte: deixai-vos encher, é o Espírito Santo que te enche. Não é você que vai saindo procurando por aí para se encher, não. É Ele que te enche. Deixai-vos encher. Então, se esvazie para que Ele possa te encher. E aí, se você continuar lendo, versículo 19, 20, 21, fazendo o quê? Louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. É dessa maneira. Quando você pega Colossenses 3,16, você vai ver que exatamente dessa maneira, louvando a Deus, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais e sendo grato, você vai ver que aquilo que acontece ali é porque você está deixando a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. Então, o que é ser cheio do Espírito? Sabe o que é? É ser cheio da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós não temos qualquer livro aqui, não. Nós temos a palavra de Deus. Leia, estude, medite, pratique, peça que Deus lhe dê clareza para entender aquilo que Ele colocou para você e para mim, para a nossa vida. Quando eu quero então ser cheio do Espírito, eu tenho que ser cheio da palavra, eu tenho que mergulhar na palavra. E aí então, eu vou ser um homem e uma mulher de fé também. Eu creio, eu sei que Deus pode fazer, porque eu conheço esse Deus que tem realizado coisas só maravilhosas. E aí então, o que acontece é que essa graça de Deus vai ser percebida na minha vida e outras pessoas vão receber essa bênção através de mim e serão então colocadas aos pés do Senhor Jesus Cristo e vão ser salvas pela misericórdia, pela graça de Deus. Quando nós que já somos maduros, somos exemplo, com certeza, novos crentes e novas pessoas poderão chegar ao Evangelho, poderão chegar à família que nós, pela graça de Deus, já pertencemos. Uma quarta característica dessa igreja, de uma igreja viva, uma igreja que realmente anda com Deus, é que ela executa os planos de Deus. Ela está sintonizada, ela está muito bem antenada, usando uma palavra mais nova aqui, né? Ela está muito bem antenada com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus. E é muito interessante o que acontece no versículos 25 e 26, que mostra o seguinte para nós. Barnabé, então, esse é homem especial, que é um exemplo, um desafio para nós. Ele viu que as coisas estavam especiais, o Senhor estava acrescentando mais gente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma orientação de Deus. Senhor, está vendo uma bênção maravilhosa, o Senhor está fazendo coisas maravilhosas aqui. O que eu faço? Eu vou para Tarso, eu vou procurar Saulo. E quando Barnabé o encontrou, e Saulo agora já tinha passado pela experiência da sua mudança de vida.
Não era mais aquele homem que estava ali quando Estevão foi apedrejado e concordava com aquela punição injusta contra aquele homem. Agora Saulo tinha sido o quê? Transformado pelo poder de Deus. Aí Barnabé vai a Tarso, procura Saulo e o encontrou. E fez o quê? Levou-o para Antioquia. E assim durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Através da constatação da necessidade de parcerias para o avanço da obra, nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Não é você só que faz a obra. Sempre há parceria. E é muito interessante a gente ver o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele chama alguns para ficarem com Ele, Ele chama um número par. É muito interessante, você já reparou isso ou não? Ele chama 12. E quando Ele envia primeiramente os 12, Ele envia de 2 em 2. 2 em 2. Nunca é um sozinho. Tem aqui na comunidade um irmão, uma irmã que seja o seu amigo e que vocês possam orar um pelo outro para que vocês duas possam evangelizar, possam fazer o trabalho. Não é trabalho de um só, é um trabalho sempre de um cristão com outro cristão. E o que Barnabé fez foi exatamente isso. Tem muita coisa acontecendo aqui, sozinho eu não dou conta. E eu quero alguém para me ajudar. Eu vou lá para Tarso. E foi. E trouxe então o nosso querido agora, apóstolo Paulo, que nós conhecemos bem. E o que aconteceu? Durante um ano inteiro, eles trabalharam em conjunto. Então, executaram o plano de Deus. O plano de Deus é que você não viva sozinho. É sério isso. A salvação, se quiser anotar isso, pode anotar. A salvação é individual, não tem colher de chá. Não é porque você é filho de crente que você vai, não tem jeito. A salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária. É essa comunhão. É por isso que nós nos reunimos. Então esse papo de crente na televisão lá em casa está fora. É aqui no meio dos irmãos que nós vamos nos equipando. A salvação é individual, mas a vida cristã, o Senhor tem nos colocado dentro da família dele. Então, o que Barnabé fez? Peraí, vou chamar esse rapaz aqui, novo convertido, eu quero trabalhar com ele. E olha o que aconteceu, durante um ano ficaram lá, e o que aconteceu foi muita gente se tornaram cristãs, reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aí, é tão maravilhoso esse texto que pela primeira vez, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo, foram chamados de cristãos. Uma frase até irônica. A cidade de Antioquia deve ter falado: puxa, esses caras não falam outra coisa, é só um tal de Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo aqui, Cristo resolve. Esses caras são os cristãos. Que belo xingamento, hein? Que belo apelido esse. E esse apelido, esse nome, eu e você carregamos hoje. Gente, isso é fora de série. Para mim, esse é um texto que mexe comigo mesmo. Eu sou cristão, porque o quê? Eu represento o Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus para mim é que eu seja a imagem do seu Filho. E a vida lá em Antioquia foi tão afetada que pela primeira vez, aqueles seguidores do caminho, lembra desse nome? Seguidores do Nazareno, não, agora não é mais isso. Esses caras são cristãos.
Será que quando as pessoas nos veem no serviço, lá na escola, na faculdade, no nosso condomínio, a turma sabe que você é cristão? Pela tua vida, pela maneira que você se comporta, pela maneira que você fala. Será que as pessoas sabem que você é cristão? É sério isso, né, pessoal? É sério. É para a nossa vida do dia a dia. E tem que ser assim. As pessoas têm que ver em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo. Que coisa séria. Mas que privilégio também. Uma igreja viva, então, ela representa o Senhor Jesus Cristo na vida dos seus membros. Ela executa os planos de Deus. E aí, finalmente, em quinto lugar, uma outra característica muito interessante é que essa igreja se caracteriza especialmente para mostrar e para vivenciar na prática o amor. O amor é a característica básica do cristão. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E por que é novo? Esse mandamento já está bem antigo do Velho Testamento. É que agora o padrão mudou. Não é você amar o próximo como a você mesmo. Não, agora é você amar o próximo como eu vos amei. Agora a coisa fica muito mais séria. E como é que ele amou a mim e a você? Ele deu a sua vida por nós. A pergunta é, você tem interesse, você tem coragem, você tem liberdade de dar a sua vida pelo seu próximo? De fazer todo o sacrifício pelo seu próximo? Porque esse é o padrão do cristão. Amar, amar, amar. E o que aconteceu aqui, o episódio aqui é muito interessante. Barnabé não mandou relatório. E aí então, a igreja manda mais alguns irmãos lá. A igreja de Jerusalém manda mais alguns irmãos na Síria para ver o que está acontecendo. E um desses homens tem um dom de profecia, chamado Ágabo. E chegando lá, Deus então dá para ele uma visão de que de fato vai acontecer uma grande fome no território do Império Romano. E aquele pessoal de Jerusalém é o pessoal que foi expulso, o pessoal que se converteu, aquela igreja que estava assim sofrendo lá em Jerusalém, e esse pessoal agora estava em Antioquia da Síria com liberdade. O pessoal de Jerusalém está sofrendo, vai sofrer. E o que esses irmãos fizeram? Com liberalidade, com generosidade, com alegria, contribuíram, sem que houvesse apelo para fazer oferta. Simplesmente eles falaram, puxa pessoal, olha, diante dessa necessidade, podemos fazer alguma coisa. Eles mesmos, a própria igreja fez um movimento e recolheu uma oferta. E mandaram para o pessoal de Jerusalém, porque isso é amor, isso é amor. Eu espero em Deus que quando você contribuiu aqui hoje pela manhã, você tenha feito isso com alegria, com generosidade, com liberalidade. Não faça porque é obrigação, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tenho que dar, tenho que pagar o meu... Que pagar nada. Você vai dar com muita liberdade porque Deus tem lhe dado tudo, tudo. Você só vai dar devolvendo um pouquinho para aquilo que Deus tem, mostrando para Ele, Senhor, eu sei que tudo é do Senhor. Eu sei que o Senhor tem me dado tudo, então eu estou devolvendo um pouquinho para que junto com os meus irmãos a gente possa fazer o reino crescer. Se não for com esse objetivo, me perdoe, nem dê, porque Deus não aceita. Mas quando você der, então, dê com coração grato a Deus, dê por amor. E quando isso acontece, nós estamos mostrando então que uma igreja viva, que um cristão vivo, ele realmente sabe que esse é o grande mandamento, o amor àqueles que necessitam. Que Deus possa nos abençoar, que essas características possam ser vistas em nossas vidas e na vida da comunidade, para que
muitas outras pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Algumas perguntas interessantes aqui que devem nos ajudar a pensar sobre as nossas próprias vidas. O que é que eu tenho feito para que essa igreja, para que a minha igreja tenha essas características? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Porque essas características não é para a igreja, né? É para cada um de nós que formamos a igreja. Quando a gente fala igreja, todo mundo, não. Eu quero que você saiba, quero que você avalie se na sua vida essas características estão presentes. O que eu tenho feito? Como membro dessa igreja, como membro do corpo de Cristo, eu tenho essas características? Porque essas características não é para a igreja, não, é para a minha vida. Eu que formo a igreja. Só quando proclamarmos o Evangelho, independentemente das circunstâncias, aproveitaremos todas as oportunidades para sermos uma igreja viva. Eu termino com uma oração, que as características dessa igreja possam fazer com que o mundo, com que Bauru saiba que aqui tem um grupo de cristãos. Quando o pessoal passa ali na rua, ele fala, pô, olha, tá vendo ali, aquele pessoal lá é cristão. Porque eles sabem que aqui tem gente que se ama, que prega a palavra, que executa os planos de Deus, que trabalha em conjunto. Ali tem um grupo de cristãos. Ali tem um grupo de cristãos. Com muita alegria, eu estive aqui, estou aqui ainda, né? Não fui embora ainda, mas com muita alegria eu fico vendo o que Deus fez durante esse tempo todo, e louvado seja o Senhor. Mas também, ao mesmo tempo, agradeça a Deus por participar dessa obra, e sinta-se desafiado a proclamar mais ainda, para que Bauru saiba que aqui tem gente que ama a Deus, e que a graça de Deus está sobre vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja honrado e glorificado. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.